Até onde vai a responsabilidade do criador de conteúdo em relação às pessoas que consomem aquele conteúdo? Essa semana, em São Bernardo do Campo, a garota Adriele Gonçalves morreu após tentar reproduzir um desses muitos desafios que a gente vê pelo YouTube. No caso, o desafio do desodorante. O desafio do desodorante consistia em colocar um desodorante, aqueles de spray, na boca e espremer o máximo que você puder e ver quanto você consegue aguentar do desodorante na boca. E o que, obviamente, não é uma boa ideia. Então essa garotinha de apenas 7 anos morreu por tentar imitar algo que um de seus ídolos na internet estava fazendo. E aí volta esse debate de quão responsável o criador de conteúdo é pelas coisas que seus fãs fazem. No meu caso, eu já tive uma experiência com isso quando um pai me mandou uma mensagem no YouTube, isso faz muito tempo, vou colocar o link na descrição, reclamando que eu falo muito palavrão no meu canal. E ele falou que eu não deveria fazer isso porque os filhos menores dele assistem ao meu canal e eles podem então reproduzir o meu comportamento falando palavrão. Isso vai erodir a educação que ele está dando aos filhos dentro de casa. Na ocasião, eu me rejeitei completamente a tomar responsabilidade por aquilo, porque eu achava que se a minha influência de falar uma palavra que a criança já deveria saber que ela não deveria falar, se a minha influência, o cara me vê por alguns minutos por semana, e eu tô conseguindo educar mais ele do que o pai, quem tá falhando nesse caso é o pai. Então eu não quis aceitar a responsabilidade nesse caso. Eu achei que a responsabilidade, o ônus de criar a criança tá muito mais no pai dela do que em mim. Só que, obviamente, uma coisa é uma criança de 7 anos repetir um palavrão na escola porque eu falei isso no YouTube. Outra coisa muito pior é a criança reproduzir um comportamento que pode vir a matá-la. Então, isso é bastante preocupante porque a gente sabe que o público do YouTube hoje em dia é muito mais jovem do que era, digamos, 10 anos atrás. De fato, a gente tem uma geração inteira hoje em dia que está sendo criada pelo YouTube. Eu tenho irmãozinhos novos e eles passam o tempo inteiro deles assistindo YouTube, então eu sei muito bem o que é isso. Os pais não conseguem estar onipresentes durante o dia inteiro criando a criança, então, obviamente, ela vai acabar emulando um comportamento que ela vê através dessa telinha do computador, porque afinal de contas é o que elas mais gostam, é o que elas gostam de assistir, e inevitavelmente elas vão acabar adquirindo um pouco daquilo. Eu percebo isso com os meus próprios irmãos. De vez em quando eu tô na casa do meu pai e eles dizem um meme qualquer, alguma piada, alguma coisa de internet que eu não esperava que eles soubessem, mas que me deixa, eu fico ligado que eles estão realmente na mesma sintonia dessa cultura de internet, por assim dizer, as mesmas brincadeiras, o mesmo senso de humor, o que por um lado é interessante porque o meu irmão, o Kevin, né, que é o primeiro filho do segundo casamento do meu pai, ele tem 10 ou 11 anos. Então eu percebo que o senso de humor dele é muito parecido com o meu, porque a gente bebe muito da mesma água, a gente pega muito da mesma fonte de humor de internet. Então isso por um lado é interessante. Eu me sinto muito mais próximo desse moleque do que de outros parentes mais novos do que eu em outras épocas que não tinham essa mesma conexão cultural. Só que isso ao mesmo tempo me preocupa muito, porque como eu falei, esses meus irmãos estão sujeitos a esse mesmo tipo de coisa. Então a próxima vez que eu for na casa do meu pai, sem dúvida eu vou conversar com eles sobre esse tipo de coisa, sobre coisas que eles veem na internet que parecem engraçado, mas que a gente não pode repetir tudo que a gente vê, porque certas coisas são perigosas. E é complicado explicar isso para uma criança que não tem a mesma noção de perigo, de risco que a gente, adulto, tem. Nesse caso, eu diria que sim, o criador de conteúdo ele é responsável em não propagar, em não veicular coisas para um público mais jovem que ele sabe que pode causar dano, talvez até letal, como foi o caso da Adriele, infelizmente. Eu tenho vários companheiros aqui do YouTube que fazem um conteúdo mais voltado para o público infanto-juvenil e eu espero, eu não vi de nenhum deles nenhuma manifestação desse tipo, mas eu faço aqui, eu peço a eles que eles ocupem pelo menos, sei lá, 30 segundos de um vídeo deles para explicar para a criançada, para não repetir. Eu sei que algumas pessoas fazem isso no começo dos seus vídeos, mas por questões legais, mas eu acho que precisa existir realmente uma conscientização vinda dessa galera, dos nossos companheiros aqui de YouTube que são mais voltados para o público infanto-juvenil, para não reproduzir esse tipo de coisa. E aos pais, evidentemente, eu acho que hoje em dia é mais importante do que nunca, fiquem ligados no que seus filhos estão consumindo. Se eu fosse pai, eu já tô na idade de ser pai, considerando que eu fui casado por muitos anos, é quase um milagre que eu não fui. Mas com 33 anos, eu já podia ter, digamos, uma criança de 7, 8 anos de quem eu sou responsável. Então, se fosse o caso, se eu tivesse um filho, eu certamente tentaria prestar atenção nas coisas que ele consome, dar uma olhada no que ele tá vendo e, se necessário for, falar com ele, olha, isso aqui não é um conteúdo legal
legal por causa disso, isso, aquilo, outro. Eu não sei se proibir é uma boa alternativa. Proibir é que nem bater na criança. É uma coisa que parecia fazer sentido quando a gente era mais novo, em outra época, mas hoje em dia eu vejo que talvez não funcione tão bem. Então eu não sei se eu proibiria o meu filho de assistir um conteúdo que eu acho que é impróprio. Eu explicaria pra ele por que exatamente que aquilo não vale a pena, porque aquilo pode ser nocivo pra ele. Eu sei que, como eu falei, é difícil conversar alguém de 33 anos conversando com uma criança de 8. A gente claramente não fala exatamente a mesma língua, mas eu acho que isso é uma oportunidade melhor de educar a criança do que apenas proibir e criar aquela mistificação em torno de algo proibido, algo que ele não pode consumir. A gente sabe, todos nós fomos crianças, aquilo que a gente não pode é justamente aquilo que a gente mais quer. Então, eu deixo aí o recado tanto para meus colegas criadores de conteúdo do YouTube, quanto pra galera que me segue, que são pais. Preste atenção no que seu filho tá consumindo. Felizmente, esse caso, como aconteceu com a Adriele, não é uma coisa muito comum. A gente não vê tanto crianças tentando reproduzir coisas que eles viram na internet e acabando se machucando, até mesmo morrendo por causa disso. Felizmente, é uma exceção, mas mesmo sendo exceção, eu ainda acho que é uma boa oportunidade pra gente falar com essa galera mais nova e tentar impedir que esse tipo de coisa aconteça no futuro, porque pode acontecer. Mas eu deixo a pergunta pra você, o que você acha em relação a isso? Quão responsável o criador de conteúdo é em relação às pessoas que o acompanham? Tem outra parada lá também, que também tem a ver com responsabilidade. Uma coisa que muito eu já fui acusado no passado, é que quando eu criticava alguém na internet, ou quando eu ironizava seus pontos, seus argumentos, sua filosofia, muitas das pessoas que me acompanham vão lá e atacam a pessoa. Eu nunca peço pra ninguém atacar ninguém, nem nada do tipo, mas algumas pessoas são mais empolgadas, digamos assim, com a zoeira. Nesse caso, é a mesma coisa? Eu sou mais responsável, então, do que, por exemplo, o criador de conteúdo que faz um desafio, sabendo que seu público é mais jovem, e aí alguém acaba tentando reproduzir e se machuca ou morre. Esses exemplos são comparáveis? Um é mais responsável do que o outro? Um é mais evitável do que o outro? O que você acha disso? Coloque, como sempre, a sua opinião aqui nos comentários. Eu não respondo todos porque realmente eu não tenho tempo. Inclusive eu tenho que sair pra trabalhar daqui mais ou menos 1 hora, mas eu leio literalmente tudo que comenta. O pessoal às vezes fala, ah, Izzy, você leu mesmo esse comentário? Pode confiar, eu leio literalmente todos os e-mails, todos os comentários. Falando em comentário, o hbdia.com, o meu site, hoje é um bom dia, voltou à operação. Eu publiquei 2 artigos essa semana, um sobre 3 jogos completamente subestimados do GBA. Eu tô reexplorando a biblioteca do GBA, encontrando algumas joias lá, e o outro é sobre 4 objetos astronômicos que fogem da compreensão humana de uma forma absurda. São artigos bem interessantes, eu acho que eu voltei bem ao que eu costumava fazer no meu site antes de ter aqui o canal no YouTube. Então, se você só me conhece por vídeos, eu te convido a clicar nos links aí embaixo com esses artigos que eu escrevi. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.